Varosha. Varosha é uma área suburbana que foi construída na cidade de Famagusta, no Chipre. Quando a cidade estava sendo construída, muitos gregos se mudaram para a área e se estabeleceram aqui nos anos 50. A área rapidamente se tornou um local turístico popular e atraía milhares de pessoas a cada ano que desejavam ver as belas praias e marcos naturais da cidade. A pequena área de Varosha provou ser um dos destinos turísticos mais populares dos anos 60, com centenas de hotéis sendo construídos para abrigar todos os novos visitantes. A partir do final dos anos 60 e início dos anos 70, mais de 10 mil quartos foram construídos na área, a maioria em uma faixa estreita que dividiu a cidade e o mar Mediterrâneo próximo. No entanto, a história tomou um rumo negro para Varosha em 1974, com os militares turcos planejando uma invasão. Quando os residentes turcos começaram a invadir, os gregos foram forçados a fugir da área, deixando-a abandonada. Na época, a maioria dos hotéis da cidade ainda estava em construção e apenas alguns deles haviam sido concluídos. Não demoraria muito para que a área fosse reclassificada como uma localização militar restrita, o que significava que ninguém estava autorizado a entrar até que as tensões com a Turquia tivessem sido esclarecidas. Como você deve ter adivinhado, isso nunca aconteceu. Até hoje, a área de Varosha nunca foi liberada para entrada. Ela foi bloqueada por cercas e placas que proíbem a entrada de qualquer pessoa. À distância, ainda é possível vislumbrar os hotéis inacabados e outros negócios que foram deixados abandonados por mais de 5 décadas. É uma pena que esta bela área com tanto potencial tenha sido deixada para desmoronar da noite para o dia e ninguém tenha pisado na cidade desde então. Se você fosse visitar as áreas vizinhas hoje, Varosha está sussurrando silenciosamente e a única coisa que quebra o silêncio é o som das ondas que gentilmente lavam a areia nas praias próximas. Chamar Varosha de cidade fantasma seria um eufemismo sério. Fora da cidade, ainda há uma indústria turística em expansão, mas além dos portões de Varosha, existe uma pequena cidade que foi trancada e congelada no tempo. Niihau. A minúscula ilha de Niihau tecnicamente pertence ao Havaí, mas é uma ilha privada há mais de 100 anos. Esta ilha é encontrada na cordilheira noroeste da ilha, perto de Kauai. Apenas 150 a 200 pessoas vivem nesta pequena ilha, com toda a massa terrestre sendo de propriedade privada da família Robinson. Não sabemos muito sobre o que é preciso para viver na ilha, mas é um dos locais mais isolados e privados dos Estados Unidos. Sabemos que os Robinson compraram a ilha no século XIX e se excluíram do resto da sociedade desde o início do século 1900. Com o passar do tempo, essas pessoas permaneceram trancadas longe do resto do mundo. O que torna a ilha tão incrível é que não há praticamente nenhum sistema elétrico dedicado, nenhuma estrada, nenhum carro, nenhuma tubulação de água e certamente nenhum telefone. Eles também não permitem que certos produtos sejam vendidos, tais como álcool ou cigarros. Esta é uma das ilhas mais exclusivas do mundo, e somente os melhores dos melhores estão autorizados a entrar. Há apenas um computador que os residentes podem usar e um helicóptero para trazer as pessoas de e para a ilha. No entanto, mesmo uma cidade como esta precisa ter algum tipo de renda para poder se manter à tona. E isto significa que, nos anos mais recentes, os proprietários das ilhas se abriram à ideia de turismo. Por um preço incrivelmente alto, os visitantes podem fazer uma viagem de helicóptero particular à ilha e passar metade de um dia em uma das praias exclusivas da ilha. Isso traz muito dinheiro para os proprietários da ilha e ajuda a manter a economia em movimento. Há também pequenos grupos de caçadores que podem visitar a ilha de vez em quando. Mas são cobrados um braço e uma perna para que tenham acesso às florestas da área. Vale a pena? Quem sabe? Mas essa é uma das áreas de caça mais interessantes que o mundo já viu. O cofre de sementes de Svalbard. Este incrível cofre de sementes, conhecido como cofre de sementes de Svalbard, foi aberto em 2008. Enquanto muitas pessoas pensavam que a criação de tal edifício era super assustadora e sinistra no início, com o passar dos anos,
Estamos começando a entender cada vez mais por que a necessidade de tal edifício é tão necessária no mundo moderno. Disse que este cofre de sementes armazena sementes para quase todas as plantas necessárias para sustentar a vida na Terra, no caso de um desastre global. Isso significa que se todos os países e todos os governos da Terra fossem dizimados, se pudéssemos plantar todas as sementes do cofre, existe a possibilidade de que a vida na Terra pudesse ser retomada, assumindo que ainda houvesse humanos para viver nela. Embora alguns poucos cientistas tenham debatido essa teoria ao longo dos anos, este cofre é super importante. Quase todos os países do mundo obtiveram acesso ao cofre e têm permissão para armazenar todas as sementes que consideram mais necessárias à sobrevivência. Eles também têm permissão para remover sementes ou adicionar sementes a qualquer momento que queiram. Assim, por exemplo, se uma árvore importante na Rússia morrer repentinamente, eles poderão trazer a árvore de volta, usando mudas que foram armazenadas no cofre a 18 graus negativos. Isto ajuda os países a se sentirem muito mais seguros sobre os efeitos devastadores do aquecimento global, ajudando a aliviar seu desconforto, dando-lhes uma maneira rápida e fácil de assegurar a vida natural no futuro. Para ajudar a proteger as sementes e o edifício da elevação do nível do mar ao longo dos anos, o cofre de sementes foi construído a cerca de 130 metros acima do nível do mar. Isso significa que praticamente todos os icebergs do mundo poderiam derreter, mas o cofre de sementes ainda estaria seguro. O banco é vigiado 24 horas por dia, 7 dias por semana, por guardas armados, que mantêm este cofre em bloqueio total. Apenas um punhado de pessoas pode entrar ou sair, e todas elas têm que seguir normas rígidas para evitar que o cofre fique contaminado. Se uma única célula de bactérias encontrasse seu caminho para dentro do cofre, isso poderia significar efeitos devastadores para cada planta dentro dele, ameaçando assim a humanidade como um todo. Este é um dos edifícios mais importantes do mundo, portanto, faz sentido porque foi construído com tanta intensidade e porque é capaz de sustentar o impacto de uma explosão nuclear. Arquivos secretos do Vaticano. Os arquivos secretos do Vaticano têm sido calorosamente debatidos ao longo dos anos. Tem havido muita discussão sobre o que poderia ser armazenado nos arquivos, mas apenas um grupo seleto de pessoas está autorizado a ver os documentos que foram armazenados aqui, muitos dos quais contam a história do mundo, a história religiosa e muito mais. Este é um dos arquivos mais importantes da história humana, rivalizando com o da Biblioteca de Alexandria. Sabemos que o edifício tem mais de 85 quilômetros de prateleiras que estão lotadas de parede a parede com alguns dos livros e manuscritos mais importantes que já foram escritos. Tem havido vários rumores de que os arquivos contêm pilhas de provas para confirmar a vida e a linha do tempo de Jesus de Nazaré, bem como inúmeras outras histórias bíblicas. Algumas pessoas também afirmam que os arquivos contêm livros inéditos da Bíblia que nunca foram confirmados como sendo canônicos, tais como diferentes variações de livros do Antigo Testamento, assim como várias cópias originais dos livros apócrifos que foram removidos da Bíblia nos anos 1600. Os arquivos têm sido escondidos do público desde 1800, mas houve poucas pessoas a quem foi permitida a entrada para ver certos livros selecionados ou testes dos arquivos. No momento, cabe ao Papa em exercício decidir quem pode entrar e ver os textos. Não sabemos quando ou se a totalidade dos arquivos será disponibilizada, mas parece bastante improvável. Tem havido dezenas de rumores que dizem que o conteúdo dos arquivos do Vaticano poderia mudar o mundo para sempre, e não sabemos se isso é uma coisa boa. Área 51. Sim, Área 51. Este local secreto tem estado escondido dos olhos do público por décadas, mas isso não impediu centenas de pessoas de dar o melhor de si para entrar nesta base militar de alta segurança nos Estados Unidos. Independentemente do que você acredita que se passa na Área 51, acho que todos nós podemos concordar que esse é um dos lugares mais proibidos do mundo. Ao longo dos anos, foram publicadas dezenas de teorias sobre o que se passa nesta base militar. Tudo, desde OVNIs, alienígenas e aviões de guerra avançados, tem sido sugerido. Mas a verdade é que não temos ideia do que os Estados Unidos estão fazendo ou o que se passa nessa base.
Muitas pessoas acreditam que esta poderia ser a localização dos materiais que foram coletados do infame acidente de OVNIs de Roswell, enquanto outras afirmam que a base foi construída para pesquisar tecnologia alienígena que poderia nos ajudar a viajar entre planetas em nosso sistema solar. Nas últimas décadas, houve vários relatos de acontecimentos estranhos na base, incluindo luzes cintilantes, sons estranhos e aeronaves inexplicáveis voando por cima. Não sabemos o que isso significa, mas uma coisa é certa: provavelmente nunca nos será permitido entrar. Oficialmente, disse que a Área 51 é uma base militar que pode ser encontrada no sul de Nevada. O louco é que o governo dos Estados Unidos negou que esta base existiu por décadas, admitindo-a apenas em 2013. Embora dezenas de pessoas tenham viajado para a base e a testemunhado em primeira mão, o governo negou repetidamente que ela estivesse lá. Uma teoria sobre a base que tem sido transmitida por muitos anos é que a base era o antigo local de uma queda de OVNI. Disse que o governo construiu a base ao redor do local do acidente e encontrou alienígenas dentro da nave. A teoria continua e diz que os alienígenas foram levados para observação e podem estar sendo mantidos contra sua vontade durante todo esse tempo. Tudo isso me parece um pouco exagerado, mas é definitivamente possível. Outras teorias também afirmam que os desembarques na Lua foram falsificados e que este poderia ter sido o local onde eles filmaram aquilo tudo anos atrás. Desde que a base foi construída, houve inúmeros avistamentos de OVNIs pela população local na área. Isto acontece tão frequentemente que uma das principais rodovias de Nevada, anteriormente conhecida como a Rota Estadual de Nevada 375, foi renomeada para Rodovia Extraterrestre a partir de 1996. Mesmo que muitos teóricos da conspiração continuem discordando, o fato é que, de acordo com documentos oficiais e todas as evidências que podem ser reunidas, esta base é simplesmente usada pelos militares para testar novos protótipos de aeronaves. Esta é provavelmente a razão pela qual o governo fez o melhor para manter a base em segredo depois de todos esses anos, pois não queriam que os países estrangeiros soubessem sobre ela. Esta base está repleta de tecnologia de ponta que não permitirá que ninguém entre sem a permissão exclusiva dos militares dos Estados Unidos. É provável que a Força Aérea dos Estados Unidos também trabalhe em conjunto com esta base, embora eles tenham se recusado a comentar sobre qualquer coisa que se passe aqui. De qualquer forma, apenas algumas pessoas estão autorizadas a entrar ou sair dessa instalação, e nenhuma delas jamais quebrou seu silêncio. Obrigado por assistir. Não deixe de clicar no botão de like e ativar o sino das notificações para mais vídeos.